Olá, tudo bem? Prazer te encontrar novamente. Está tudo bem com você? Estamos chegando com mais uma edição do nosso Jogo do Poder. É o podcast que traz convidados especiais, trata de política, de gestão e assuntos do seu interesse. O jogo aqui é pesado, mas quem ganha é você, porque as informações são importantes, o que a gente traz, a essência do que a gente traz para você aqui é o resultado do que você espera. Conversar com pessoas importantes, que fazem o Piauí diferente, que procuram um Piauí diferente e que trazem essa mensagem de otimismo para o nosso estado. E nós temos uma convidada especial hoje, hein? Que, nossa, que prazer estar conversando com ela a partir de agora. Eu falo com a delegada Ana Melka. Seja bem-vinda, delegada. Tudo de bom. Fique à vontade, a casa é sua, entre, né? Vamos bater esse papo, essa conversa. Maior E prazer. a minha primeira pergunta é, eu sei assim, o Piauí te conhece. O Piauí te conhece pelas suas ações, você é uma delegada de polícia atuante, já circulou pelos várias funções dentro da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, mas tem muita gente que não lembra ou não a conhece. Então, eu queria para você dizer para a gente quem é Ana Melka. São palavras assim difíceis, né, para a gente quando a gente precisa se definir, se autodefinir. Mas a Ana Melka é uma mulher que é muito aguerrida, de muita coragem, mãe, uma profissional da segurança pública, delegada de polícia, e por essa atuação e uma atuação no universo ainda muito masculino, teve que romper muitas barreiras, enfrentar muitos desafios. Então, essa mulher diferenciada, com muita coragem, casada, companheira, muito família, e que tem muita vontade de ver todo o espaço em que vive, até porque é o espaço onde meus filhos estão crescendo, ser transformado e ser diferente cada vez melhor. Agora, eu pergunto a você, me permita chamá-la de Ana Melka? Tem algum Sim, problema? Não. nada. Delegada Ana Fique à Melka. vontade, João Neto, fique É, à vontade. você se lançou, ou vai, já, aliás, já sinalizou uma pré-candidatura a deputada Isso. federal, né? Isso já é fato. Né? Agora, muita gente entra na política, Ana Melka, com uma, vamos dizer assim, com uma certa vaidade, né? Em busca de vaidade, por querer um posicionamento melhor. No seu caso, é o quê? É vaidade? Nem um pingo. Na realidade, eu nunca tive essa perspectiva de ser inspiração ou de ser de ocupar um espaço para ser o espelhamento. Enfim, a minha intenção sempre foi, o meu desafio sempre foi perceber a necessidade de fazer mais, de entregar mais. É, Durante o trabalho em que eu desenvolvi, principalmente na segurança pública, porque eu digo que antes, né, às vezes na adolescência, você não, muitas vezes não é tocado a despertar essa consciência política, o que eu acho muito errado. Hoje, inclusive, quando eu dialogo com jovens, eu busco despertar essa consciência Sim. política nos jovens, porque entendo a importância de você perceber como a política é uma ferramenta importantíssima para a mudança social. E aí, como eu poderia fazer mais se eu não saísse daquele espaço técnico que é o espaço da segurança pública? E, inclusive, em muitas ocasiões, né, em que eu tive a oportunidade ali de desenvolver algum trabalho, ouvir as pessoas sobre suas dores. A gente, quando trabalha principalmente em delegacias especializadas de atendimento à mulher, a gente entra no cenário da vida dessas pessoas. E nesses quase 16 anos já de atividade policial, eu passei muito tempo, 10 anos eu posso dizer, em unidades executoras de investigação especializada nos casos de crimes, né, de violência contra a mulher, e tive que me inserir na realidade daquelas famílias. Não é investigação ali de furto, de um roubo, não. É uma coisa mais humanizada. Ela te humaniza mesmo e te faz inserir naquele cenário. E você começa a perceber os gargalos sociais que acontecem ali, que perpassam a realidade da segurança pública. Então, não é vaidade, é uma necessidade que você, se você se sensibiliza, se você sente aquela dor e se você
se vê como um cidadão que pode contribuir para fazer essa mudança, você percebe que o melhor espaço e o mais importante e a ferramenta mais fundamental, ela só é alcançada através da política. Tá, e nesses 16 anos, qual foi o momento que a Ana Melka disse assim: eu tenho uma aptidão, eu gosto da política? Como foi que nasceu, Ana Melka? Quando você se descobriu política partidária? Eu acho que eu posso dizer que trabalhando nessas atividades de unidades policiais, contribui muito com projetos, né, relacionados à segurança das mulheres em especial. Eu posso até citar um que talvez tenha sido um gatilho muito forte para mim, que foi o primeiro Plano Estadual de Segurança Pública do estado do Piauí. E eu lembro que a época em que fazíamos as plenárias, né, em que fomos a todas as cidades principais de todos os territórios do estado, a gente ouvia as pessoas e percebia ali durante aquelas falas as necessidades que eles tinham e que elas não ficavam restritas ao cenário da segurança. Muito pelo contrário. É quando tudo falhava que a segurança era buscada. Né? Ou seja, logo na abertura dessas plenárias, onde era apresentado toda a perspectiva do Índice de Desenvolvimento Humano pela CEPLAN e pela Segurança Pública, eram mostrados os índices criminais, né? Se percebia como eles eram inversamente proporcionais. É dizer, onde maior era o índice de desenvolvimento humano, tinha mais saneamento, tinha mais educação, tinha mais mobilidade urbana, tinha mais infraestrutura, tinha mais oportunidade de emprego e renda, você tinha menor índice de criminalidade. Onde você tem um menor índice de desenvolvimento humano, né, o IDH menor, você vai ter um índice de criminalidade maior, porque a zona de vulnerabilidade permite que esse cenário da criminalidade se insira. No jovem que é cooptado para as facções, no adulto também, que é cooptado a fazer parte disso, ou na mulher que não tem autonomia, né? E aí ela sofre com todo esse processo de ciclo de violência e não consegue se desvencilhar. E se você perceber, todos os eixos sociais eles se conectam para levar essa caracterização da vulnerabilidade. E aí foi o meu a grande chave. Foi o start, né? Foi o grande start. Ponto de partida, tive a né? oportunidade de participar em algumas campanhas como apoiadora, né? E vi como é um movimento político partidário Se propriamente apaixonou dito. logo, né? E aí Pelo fui movimento. E aí a gente inclusive, muitas vezes, dizer que a gente é chamada pelas pessoas, né? Eu era muito buscada. Olha, eu acho que você tem boas ideias, você tem bons projetos, tem tudo para colaborar socialmente, muito além do que só com a atividade policial, que é mais nessa restrita. conversa você mostrava todo o seu conhecimento, sua força, sua dedicação, sua interpretação da coisa, vendo ali o que de fato acontecia, o que podia ser mudado, e isso fez com que você chegasse a essa conclusão. Agora, Ana Melka, eu já vi declarações suas que você quer que as pessoas te conheçam pela coragem. Que coragem é essa? A coragem de enfrentar todos esses desafios que a vida me colocou, né? Desde criança, na realidade. Eu fui forjada nessa perspectiva da coragem, né? Dentro do meu ambiente familiar e também, principalmente, quando ocupei esses espaços públicos, né? Para a mulher, ocupar espaço público é muito difícil. Mas ocupar espaço público no cenário da segurança pública ainda mais difícil é. E ocupei muitos espaços que poucas mulheres, até poucos colegas homens também conseguiram ocupar. E a coragem foi quem sempre me desafiou a mesmo ali, estando em cenários muito, de uma certa forma, para a maioria das pessoas, né? Muito complexos ou que gerariam muito medo de você enfrentar, foi a coragem que me impulsionou, né? A encarar a coragem de ser candidata, de protagonizar uma campanha sendo mulher. A gente é muito julgada. Eu fui julgada quando entrei na polícia, muito jovem, né? Eu fui julgada durante a execução de alguns trabalhos, porque sempre quis
com que eles ficassem dentro daquela perspectiva dos preceitos do processo penal, assim, restrito. Eu tinha muita essa exigência. Você era muito apegada à lei, legalista. Sempre fui muito garantista também. Garantista, sim. E aí eu colocava isso muito para a equipe, né? E às vezes havia resistência. E eu tive a coragem de conquistar em todos os espaços em que eu ocupei. Você conseguiu mudar algo que estava, vamos dizer assim, destonando Exatamente. do que é correto. Até porque na né? atividade policial, se eu não conquisto essa equipe para desenvolver esse trabalho junto, se orientando por um conceito né, singular ali, que todos se orientem pela mesma perspectiva, a gente pode ter problemas que levam e comprometem a vida um do outro, né? Então, eu precisava que houvesse essa conversão de valores. Então, era uma conquista. Então, ter coragem na minha vida sempre foi um sinônimo de sobrevivência e de constância também. E essa coragem você quer levar aí para a luta aí na Câmara Federal, né? Representando o Piauí. Certamente. Vamos falar um pouquinho lá na frente sobre isso. Agora, eu fiquei muito feliz, Ana Mel, em saber que você é minha conterrânea. Sim. Parnaibana, embora tenha passado pouco tempo, eu também, né? Nasci, mas tenho raízes ainda lá. Você tem raízes em Parnaíba ainda, né? Olha aí, familiares. Que bom. E aí você cresceu, né? Veio para Teresina com os pais, né? Sofreu aí um momento ruim, que foi umas enchentes, né? A enchente do Rio Parnaíba. Foi, você morava de 85, em 85, né? Ali você morava na região norte, né? E que marca ficou isso? O que ficou isso na tua memória? O que te traz aí de lembrança sobre isso? Me traz uma lembrança muito forte de resistência. Na realidade, à época mesmo, eu não tinha aquela percepção consciente do que estava acontecendo. Você lembra a sua idade? Porque era muito jovem. Eu tinha pouco mais de um ano, era um bebê. Ah, né? tá. Então você ouviu histórias, né? Eu ouvi o pai, sua mãe repetidas vezes histórias. Mas né? marca, de qualquer forma, você faz uma, vamos dizer assim, uma radiografia do que aconteceu. Com certeza. Né? E isso foi me fazendo enxergar a postura de resistência que os meus pais tinham. Né? Eles perderam muitas coisas à época, né? Tiveram que reconstruir muito da vida. Meu pai é servidor público e a gente sabe que, né, aquele salário apertado... já tinham 2 filhos, nós hoje somos 3, né? À época tinham 2 filhos, 2 filhas. Então, sempre eles tiveram, e quando contam a história, né, tanto meu pai quanto minha mãe muito jovem, porque quando me teve, tinha 18 anos, ela engravidou aos 17, então muito jovem. Além deles serem muito jovens, né, passaram por percalços assim, que poderiam realmente serem muito decisivos ali na vida, de uma forma negativa. E o que eles trouxeram para a gente disso foi demonstrar a resistência que eles tiveram, a força de vontade para recomeçar e a coragem. E a coragem de enfrentar aquele desafio, de trazer essa força e tudo de melhor que podiam entregar ali na criação, né, dos 3 filhos. E sempre trazendo aquele viés de que a educação é o que muda a vida das pessoas. A maior herança que eu posso deixar para vocês é a educação. Isso eu ouvia muito do meu pai e minha mãe. A autonomia da mulher é algo muito importante. Então, essas falas e essa realidade que foi passada para a gente de toda a história de vida deles, né? Isso também marcou muito a nossa vida, porque a gente viu todo o sacrifício, toda a resistência e toda a coragem de seguir em frente. E aí foi com esses valores que foram passados em família que eu segui a minha vida inteira, né? Em todas as decisões que eu fui tomando, porque eu trabalhei e estudei na época, muito jovem também, da faculdade, e era sempre me desafiando. Eu já trabalhava e fazia faculdade, quando aparecia teste seletivo que me permitiu ali, por exemplo, da Defensoria Pública, né, ingressar num viés de trabalho mais direcionado à faculdade, eu fui lá, fiz o teste seletivo, passei na época. Então, assim, eu sempre estive instigada por uma realidade de resistência, de força, de coragem. Foram valores assim impressos com muita força, né, pela minha família. Exatamente, eu vejo você falar com muito carinho e os olhos brilhando quando você fala da sua família, né, dos exemplos e principalmente da força da sua mãe.
né? O que ela te ensinou? O que ela te deixou de legado para que você hoje dissesse, pô, valeu a pena ouvi-la? A marca da história, da vida dela, para mim, foi muito Ela importante, foi uma lutadora né? também, né? Demais. Ela parnaibana nata, Sim, né? sim. Nós parnaibanos somos muito lutadores. Ela que é de lá mesmo, se Sim, viveu a sim. vida inteira lá, que aos 17 anos se casou com meu pai, né, Uhum. muito jovem, e suspendeu os estudos ali por um tempo, enquanto ela criou os 3 filhos que nasceram assim quase numa sequência bem próxima, né? Eu tenho uma diferença de idade para minha irmã de 11 meses, né? E logo depois de 3 anos aí veio meu irmão. Então, ela esperou o desenvolvimento, eu digo, da tenridade, né? Dos 3 filhos, para retornar aos estudos. E ela sempre falava: é através dos estudos que a mulher conquista a autonomia. E a autonomia é fundamental para a mulher. Então, ela, depois da gente já um pouco maior, se formou, fez 2 cursos superiores, na realidade, né, psicologia, pedagogia, fez pós-graduação em psicopedagogia. Então, assim, para mim, ela é um exemplo de mulher, porque ela foi mãe, dedicada, muito jovem, poderia simplesmente ter, né, ali se acomodado Acomodada. naquela circunstância em que ela estava, até porque meu pai nunca foi também da postura de cobrar, né, com que ela era um impulsionamento dela, era uma vontade que ela tinha. Então ela me passou essa imagem da mulher que é forte e que entende a importância da autonomia e da coragem para enfrentar a vida. Agora, assim, entrar na polícia, Ana Melca, é um ambiente masculino até então. Você nova, uma jovem, mas que estava ali no seu lugar por merecimento. Você teve que provar muita coisa. As pessoas desconfiadas, né? De alguma forma, o que você teve que provar? O que você teve que mostrar, principalmente para os homens que você estava ali para trabalhar e dentro da profissão, dentro do cargo, da função, ser igual a eles? Tudo Teve que aqui, provar algo? muita coisa. Tudo Cita um aquilo exemplo que, aí. via de regra, é presumido, né, para os homens, para mim sempre teve que ser algo a ser provado. É desde o primeiro olhar, desde o primeiro momento e da primeira oportunidade em que eu ingressei nos quadros da polícia. À época, quando eu passei no concurso, eu tinha 25 anos, era muito jovem, e tinha um filhinho de 1 ano de idade, então era um cenário bem desafiador para mim, porque eu tive que iniciar a minha carreira em outra cidade, distante da minha família. E eu chego franzina, pequena, e os colegas que faziam parte da minha equipe, que mais tarde, com muito trato, né, e com muita coragem de Aham, coragem enfrentar também, volta esses lá. desafios, eu fui conquistando, mas eles olharam com aquele olhar assim, que não precisava dizer nada, mas Tem até aquela historinha. alguns falaram, Será que essa doutora pode, pelo menos, com a pistola na cintura? alguns falaram assim, essa é a delegada. Delegada. Quer dizer, era uma afirmação simples, mas que ela trazia dentro do bojo da fala toda uma desconfiança sobre a minha habilidade de desenvolver o trabalho, né? Então, eu tive que ter todo esse trabalho de conquista da equipe, por saber da importância, né, da conversão de ações nas ações policiais, em qualquer imersão policial. Eu precisava que eles acreditassem no meu direcionamento de trabalho e, como toda mulher, certamente, se tivesse aqui, responderia, eu tive que provar de forma dobrada a competência, a habilidade das minhas funções ali, para que eu conseguisse realmente conquistar a confiança deles. Que a minha aparência e o meu tamanho não tinham nada a ver com a minha capacidade de desenvolver o trabalho, né? Até porque a gente é testado na academia de polícia com relação ao uso da arma, até, de uma certa forma, a montagem e desmontagem que a gente tem que fazer, pelo menos em primeiro grau ali, para fazer a limpeza. E impressionante, hoje eu falo até como
com a experiência de diretora da Acadepol, as mulheres têm uma maior precisão nos alvos, por incrível que Sempre pareça. certeiras. Por incrível que pareça, tem uma precisão maior. E mesmo assim, a gente realmente tem que estar sempre se provando. E em espaços onde a masculinidade ela tem essa preponderância, realmente a nossa competência nunca é presumida. Ela sempre precisa ser provada, né? E eu me sinto muito satisfeita com essa trajetória que foi feita desde os espaços nos rincões mesmo do estado, porque eu atuei em zonas rurais bem distantes, inclusive quando assumi a feminicídio, porque na época, né, a intenção era que a gente investigasse todos os assassinatos de mulheres na perspectiva de gênero no estado inteiro. Então, Era muito centralizado ainda, né? Não havia ainainda essa descentralização das não havia, delegacias, exatamente. né? Até porque a gente estava criando o protocolo para fazer o treinamento de todos os policiais, para que eles tivessem a habilidade de fazer essa investigação na perspectiva de gênero. Então, eu tive que me deslocar para locais assim bem distantes. E eu me orgulho muito em dizer que fui com equipes que confiaram no meu trabalho, e até hoje na polícia, todas as equipes que trabalharam comigo, além de conseguirem nós juntos apresentar resultados dentro do que era esperado do trabalho policial, projetos também foram apresentados, saindo da casinha, né, do que era a obrigação, apresentando o além. E eu nunca respondi um procedimento administrativo disciplinar. Isso me deixa muito orgulhosa. Quer dizer, aquele rigor que eu tinha em atender o meu trabalho dentro dos ditames legais, né? Esse garantismo todo que eu tinha no meu trabalho, que eu passei a fazer com que os colegas entendessem e confiassem, fizeram eles perceber que isso também é uma blindagem, né? Que para ser policial você não precisa ser truculento. Você pode fazer uma atuação com muita coragem, com muita eficiência, apresentando muito resultado, sem precisar descumprir a lei, já que nós é que somos esse super-ego social, como diz o Ricardo Anabel, Balestrelli. você acha que conseguiu, assim, faz parte de uma história da polícia onde muitas mulheres jovens entraram como cargo de delegada e hoje estão aí dentro de um cenário que competência já não se discute. Você acredita que arrastou alguns exemplos, você trouxe exemplos para outras meninas entrarem na polícia? Se a Anamelka pode, eu também posso. Você acredita que incentivou com o seu trabalho a chegada de novas policiais? Cheguei a ouvir algumas declarações Olha desse que tipo bom. e fiquei muito feliz. E eu ouço, inclusive, muitas meninas dizendo que passaram a querer fazer direito porque ouviram uma palestra na escola, né? Então, e eu digo nós mulheres que estamos na polícia, a gente tem muito essa responsabilidade de deixar outras mulheres, meninas, acreditarem que o seu potencial ele não deve ser limitado pela perspectiva de gênero, muito pelo contrário, né? Hoje a gente tem ocupado espaços públicos, ainda há muita disparidade, principalmente quando você vai se referir a espaços de liderança. Eu sei que eu tive o privilégio de ocupar espaços que muitas mulheres não ocuparam, né? Ou que, às vezes, uma só mulher já ocupou, né? Assim, são espaços assim, que têm espaços de liderança, de coordenação, de chefia, são espaços ainda muito pouco ocupados por mulheres. E esse diferencial é um diferencial que faz com que a gente rompa essa barreira e que crie essa expectativa em outras mulheres e que encoraje também outras mulheres a entenderem que qualquer lugar que aquela máxima, né, o lugar de mulher onde ela quiser, qualquer lugar que ela pretenda ocupar, ela vai conquistar se ela tiver uma dedicação, uma entrega com a apresentação de resultados, né? Esse é o diferencial. É você realmente ter o propósito e ter a coragem de fazer o enfrentamento daqueles desafios para lograr êxito e alcançar os resultados pretendidos. Você já sentiu em algum momento medo do trabalho policial? E aproveito, como você se desvencilhou desse medo, tendo que fazer a ação, o trabalho? Aí eu vou tocar no ponto do dever de agir. Esse é a grande chave do
do que faz a gente se encorajar a desenvolver o nosso trabalho, porque a gente, medo como ser humano, todo mundo tem, né? Policial, ele é ser humano como qualquer outro, ele tem que atuar nesse viés, né, de conter as impulsividades, por isso que eu gosto sempre de trazer essa analogia do Ricardo Balestreri, que fala sobre o policial como superego social, né? Porque ele contém o id, que são as impulsividades humanas. E fazer isso é uma tarefa muito difícil, ter esse dever de agir, né? Enquanto, por exemplo, qualquer pessoa pode fazer uma prisão em flagrante, que pode, né? Que é tangenciar alguma coisa que está acontecendo ali de errado, que é criminosa. O cidadão pode, né? O policial cidadão deve. pode. O policial deve. Eu estou numa festa, acontece uma situação, eu tenho o dever de agir. Então, isso é que fez suprimir essa questão do medo, né? Porque medo, dor, dificuldade, situações das nossas relações interpessoais, em família, tudo que qualquer ser humano passa, o policial passa também. Mas é preciso entender que o dever de agir é a nossa prioridade, e o nosso compromisso em cumprir a lei é o que nos encoraja a fazer esse trabalho e esquecer ali, colocar o medo na caixinha e tocar a vida. Exatamente. Ela Agora, até brinca com a música do Titãs, que fala: o acaso vai me proteger enquanto eu estiver distraído. Esse refrão marca muito a minha história e muitas passagens da minha vida. agora, dentro dessa história profissional, a experiência com o feminicídio te marcou de alguma forma? O que te levou, o que te trouxe de experiência como mulher, né, nesse trabalho durante todo o tempo? E o que pode, essa experiência, ser levada ao Parlamento, à Câmara Federal, como proposta dentro de proteção à mulher, Ana Melka? Olha, na realidade, eu acho que foi o momento mais marcante da minha vida, na minha trajetória como policial e, de uma certa forma, eu posso dizer, na minha vida pessoal também, porque me impactou muito a forma cruel e desde o momento em que a gente não falava e não nominava esse problema, que é o assassinato de mulheres na perspectiva de gênero, né, que é matar a mulher em razão do sexo feminino, que é o que traz a nossa lei, a gente não enxergava quantas mulheres morriam por essa razão, simplesmente por serem mulheres. Então, a gente começa a fazer uma releitura daquilo que existe no nosso entorno, né? Sobre alguns conceitos e preconceitos relacionados, por exemplo, a falas e comportamentos machistas, que muitas vezes existe uma resistência muito de se falar sobre isso. Não se coloca muito isso em alguns debates, que é muito importante, essa desconstrução. A gente está vivendo uma era, por exemplo, na internet, onde estão resgatando através, eu digo, se escondendo atrás de um discurso de ultraconservadores, estão tentando fazer renascer falas muito perigosas no cenário de desconstruir direitos que mulheres passaram a ter através das lutas dos movimentos feministas. Então, o feminicídio, que é o extremo da violência contra a mulher, que é o extremo da misoginia, que é o ódio, o desprezo pelo feminino, marcou muito em imagens, em falas, né? A gente ouve muito aquela retórica: o machismo mata. Eu ouvi, durante o interrogatório, um homem falar para mim que desferiu mais de 20 facadas numa mulher, porque uma facada mata, né? Ele desferiu mais de 20 facadas numa mulher, num sentimento profundo de ódio. Com legitimidade, durante o interrogatório, ele falou para mim: eu pagava as contas, ele já estava separado dela. Foi até a casa da mãe dela, ela estava sentada conversando com outro homem. Qualquer homem, no meu lugar, faria igual. Aquela perspectiva antiga da legítima defesa da honra, né? Se Que, lavava com inclusive, sangue, né? se lavava com sangue.
Infelizmente, isso é um pensamento que a gente não conseguiu desconstruir ainda. E o Muito que me retrógrado preocupa ainda. muito é que muitos movimentos no âmbito desse cenário virtual, onde todo mundo tem acesso, onde meu filho está tendo acesso, e eu não estou controlando, né, porque a gente sabe que ainda existem muitas limitações nessa questão do controle parental e tudo, é um ambiente aberto para os incels, que a gente já falou muito assim sobre os red pills, que vem trazendo esses discursos misóginos, de desprezo, de ódio, de que as mulheres não deveriam ter direito a votar, o voto deveria ser a família, que a mulher solteira não sabe votar, né? A mulher casada vota bem porque vota orientada pelo marido. A gente está tendo que ouvir isso agora, em pleno momento de movimento eleitoral. E desconstruir essas falas é um trabalho que a gente tem feito de forma tão perene, né? E ver isso voltando é muito preocupante. Por quê? Porque quando se fala o machismo mata, se fala de cenários em que um homem que desferiu mais de 20 facadas numa mulher chega na frente de uma delegada durante um interrogatório em que ele foi lembrado que ele poderia, inclusive, ficar calado, ele se sentir legitimado em dizer, eu vou falar. E ele dizer, eu matei porque qualquer homem no meu lugar faria igual. Então, é muito preocupante. Se a gente não desconstrói através da educação e através desses programas que podem ser levados ao parlamento. Hoje a gente tem um pacto nacional que traz uma série de medidas para o enfrentamento ao feminicídio. Inclusive, a gente tem taxas diminuídas no Estado. Será que a gente está conseguindo capilarizar para o interior do Estado essas políticas públicas de forma eficiente? Esse é o grande A gente trabalho. está chegando antes. Essa é a preocupação, né? Então, um parlamentar federal, ele tem um privilégio de legislar em direito penal, o que o outro parlamentar não tem, né? Então, enfatizar e fortalecer as legislações que fazem esse tangenciamento e pensar em perspectivas que possam fazer com que cheguemos antes da violência acontecer ou chegar ao ponto mais crucial, né? Ao ponto mais crítico da violência, que é o feminicídio. E aí eu falo, claro, a gente está falando aqui do feminicídio íntimo, que é esse que acontece no âmbito da violência doméstica ou familiar, porque ele tem uma maior recorrência. E acontece dentro de casa, naquele ambiente que é mais difícil a polícia se inserir ou chegar antes, né? Até porque esse ciclo de violência é muito difícil a mulher se desvencilhar. Mas eu vou falar de uma forma mais ampla mesmo. As políticas sociais, elas têm que pensar em garantir essa mudança de paradigma na perspectiva do machismo, porque esse pensamento de desprezo e de menosprezo à mulher, e aí eu estou tratando do feminicídio não íntimo, acontece como aconteceu aquele caso que foi emblemático, que foi o caso de Castelo do Piauí. Das meninas, né? Não havia relação interpessoal entre os autores e as vítimas. Havia apenas falas claras em que diziam: elas eram umas meninas que estavam ali sozinhas, mulheres estavam sozinhas, então a gente foi o quê? Se aproveitar do corpo delas, arremessá-las do morro do Garrote, como né? se fosse nada. Né? Então, está claro o menosprezo, a discriminação à condição de mulher. Então, se a gente não muda essa perspectiva, não vai ter lei nem política pública que faça esse enfrentamento. Então, a gente precisa chegar nesse antes. E é esse o grande desafio do parlamentar que vai estar lá agora, né? Principalmente tangenciando essas novas atuações e imersões no ambiente virtual que tem crescido bastante. Agora, Ana Melka, um dos grandes gargalos do Estado é a segurança pública, das famílias é aquela angústia. A família traz, né, essa preocupação com a segurança pública, esse apelo. O que falta ao Estado? Que tipo de coragem? Qual é a coragem que falta para o Estado para mudar essa situação que aí está? A coragem que eu sempre falo. Você tem um alcance de um resultado excelente. Estamos ali naquele cenário dos top 10 entre os estados que conseguiram diminuir seus índices de criminalidade. Porém, podemos estabelecer metas mais ousadas, né? Então, eu acredito que a coragem e ousadia de estabelecer essas metas mais ousadas, de perceber
principalmente essa visão holística do cenário que vulnerabiliza o cidadão, né? Perceber que você tem que trabalhar a perspectiva da educação, da saúde, do saneamento, da mobilidade urbana, da oportunidade para o jovem, de emprego e renda, enfim, você tem que tratar de todos esses índices que fazem parte do IDH para que você possa realmente, cada vez mais, diminuir os índices de criminalidade. Então, quem tiver a perspectiva de ocupar esse espaço tem que perceber que a coragem é bater as metas que a gente já conseguiu alcançar. Agora, vamos continuar conversando, avançando um pouco mais sobre a questão política. O povo sempre diz, Ana Melka, que político só aparece na época de eleição. Uhum. O cara tá lá, vai para Brasília, se manda... Não, deixa lá, quando faltar um ano eu começo a andar por lá de novo. Não vai no interior. Não vai no interior, não vai sentir as dores, não vai ouvir a população. O que você vai fazer para ser diferente do que está aí? O que você pretende? É exatamente essa a diferença. É ir para ouvir e sentir as dores. Eu não acredito em política pública desenvolvida sem ouvir a população. Essa participação popular, do principal interessado, né? É fundamental, né? E inclusive quando eu falei do gatilho, né, que me fez enxergar a importância da política no cenário social, que foi nas plenárias, foi o momento em que a gente ouvia a população sobre suas dores. Então, um parlamentar ou qualquer pessoa que esteja ocupando um cargo público, qualquer deles que seja, político, seja majoritário ou seja proporcional, ele tem que saber quais são as dores do seu povo, ele tem que ouvir seu povo. E depois de conquistar esse espaço, voltar em cada um desses lugares para que aquelas promessas que foram feitas durante a campanha, que acontece demais, elas realmente sejam executadas. Então você faz uma promessa aqui, que com vai certeza. E vai voltar. Com certeza. O eleitor quer saber, do interior lá, a Ana Melka vai voltar aqui ou é ser nesse momento agora? Vamos dar um votinho para ela? Nem só voltar, como até alcançar espaços ainda não alcançados. Isso é muito importante também, para que a gente possa enxergar gargalos que muitas vezes ficam invisibilizados por conta da falta de capilaridade de política pública, né? Exatamente porque depois de ocupar esses espaços, se esquece de olhar se o que foi feito, qual a destinação, né, daqueles recursos que você tem a possibilidade de destinar. Acho que a gente vai falar sobre isso, né? Vamos. Agora, deixa eu te dizer, como é que a gente pode falar assim, Ana? O que é mais importante lá em Brasília? Você ir para a tribuna, falar discursos escritos, muitas vezes pela assessoria, né, e não trazer resultado lá para a cidade pequena. Você prefere... Exatamente. Você vai agir de que forma? Falando bonito no parlamento, com discursos preparados, ou agir de fato lá naquela cidade do interior do Piauí? Falar bonito e trazer um discurso forte, enfático, ele é importante também. Sim. Até porque, na tribuna, as pessoas, às vezes, desconstroem muitas falas que corroem a possibilidade de legislações que vão ajudar a população. Mas não se faz política só em tribuna, nem apenas com leis, né? Se faz a política também com direcionamento adequado e eficiente de recursos. E só se faz isso entendendo a política e o espaço político como ferramenta para a mudança e para o alcance de resultados. É você saber que numa cidade mais distante da capital, uma política de enfrentamento à violência contra a mulher não está sendo alcançada, né? Eu cheguei aí em zonas rurais, por exemplo, aí eu estou falando dos rincões do estado mesmo. É zona rural da zona rural do estado, em que mulheres não iam até o posto de saúde porque o único agente de saúde que ia até aquele local era um homem e os seus maridos achavam que elas não poderiam ser examinadas. À época estava tendo uma campanha de vacinação contra o HPV e muitas mulheres não fizeram, né, a vacinação. Conversando com elas, elas não entendiam, por exemplo, a questão do estupro marital. Enfim, então...
Se você não vai até aquela zona mais distante ou aqueles locais onde você teve a oportunidade de presenciar aquelas dores, e aí eu estou falando não só também dessas questões de violência contra a mulher, mas de saneamento, de investimento na agricultura, de mobilidade, de economia, né, de investimento no turismo, enfim. Se você não percebe isso, você não consegue trazer resultado. Que é um estado territorialmente... Rico. Não, territorialmente extenso. Extenso. Né? E tem muitas riquezas. Muitas riquezas. Mas, ao mesmo tempo, muita gente esquecida, onde você falou nos rincões, como é que você chamou? Nos povoados dos povoados, né? Nos na rincões zona rural da zona rural. E isso realmente incomoda muito gente. E com relação à emenda parlamentar, a senhora acha que a emenda parlamentar é vitrine para político ou solução para o povo, na porta do povo? É ferramenta para a solução. Era exatamente isso que eu estava dizendo, né? Saindo daquela história do discurso, da legislação, da fiscalização, que é uma obrigação dos parlamentares, da verificação de que se aqueles programas eles estão chegando no interior do Estado. Além de tudo isso, uma das ferramentas mais importantes que o parlamentar tem é a possibilitar que essas emendas sejam destinadas principalmente para projetos e políticas públicas que vão garantir resultado para a população. Esse direcionamento, essa fiscalização por parte do parlamentar, talvez seja aquilo que traz maior resultado, mais até do que uma lei. Você pensa na lei, que é um conjunto de regras para serem obedecidas. Aí você pensa num plano para a execução daquela lei. Aí, na hora do plano da execução daquela lei, vou dar um exemplo aqui recente, por exemplo, a colocação de totens que foram colocados e várias câmeras, né, de vídeo monitoramento aqui na cidade de Teresina. Como a gente vai, depois da lei criada, depois do programa todo pensado, fazer com que a execução aconteça sem recurso? E de onde vem esse recurso? Das emendas. Então, as emendas parlamentares, elas vêm como essa ferramenta para garantir o resultado que é esperado pela população. Eu aqui dei o exemplo nessa perspectiva da segurança pública, porque sei que foi através de emendas parlamentares, mas a gente pode falar de inúmeras situações, a criação de estradas que ligam uma região à outra e oportunizam ali o fortalecimento da economia, do turismo, né? Situações em que você pode direcionar para programas em que as mulheres sejam capacitadas e tenham uma linha de crédito para que elas possam investir no negócio e garantam a autonomia, que está lá no pacto. Como é que a gente vai executar? Que essas ações cheguem à zona rural da zona rural, essas mulheres que não são assistidas. Tudo isso. Que muitas vezes as emendas são destinadas para a capital, para as locais, grandes cidades, né? Em volta de às vezes de muitas benécias, como shows, e às vezes o básico não chega lá para a população. Pois a gente tem que observar então a gente tem que observar isso, a importância que a destinação seja para políticas efetivas e que ela seja vista como ferramenta para o resultado esperado. Agora, quem resolve mesmo a situação do povo? O governador, o prefeito, o deputado federal ou o vereador? O político competente. Olha aí, que coisa boa. O político competente, aquele que quer trabalhar, que quer apresentar resultado, aquele que sabe qual é a minha atribuição. Na polícia a gente faz isso, né? Qual é a minha atribuição aqui dentro do cenário social? O político proporcional, ele vai trabalhar em que mote? Sendo vereador, ou sendo um deputado estadual, ou sendo deputado federal, ou sendo governador, ou sendo vice. Qual é a minha atribuição dentro dessa perspectiva do cenário político? Como eu posso contribuir? Então, se há trabalho, se há dedicação, se há verificação e sensibilidade e humanidade no sentimento de dor que a população ali daquela região tem, se há uma preocupação no estudo técnico, se há uma preocupação em pensar realmente, a partir de dados estatísticos, apresentar aquele encaminhamento eficiente, porque eu também falo muito isso. Sim. Não é você, de uma forma solta, apresentar soluções. São soluções que são baseadas em dados que todo órgão deve ser cobrado a ser apresentado. E, a partir desses dados, ser pensado nesses planos e serem desenvolvidos qualquer que seja o trabalho que alcance essas dores.
Então, o político que trabalha, seja qual for, dentro da sua atribuição e até em parcerias, né? Porque a gente, por exemplo, depende, o governo estadual, ele vai depender do governo federal para alocação de recursos, né? Quem vai estar lá em Brasília vai ter preocupação de fazer esse link com o parlamentar que é daqui do estado, que tem um programa, ou uma política, ou uma secretaria que está desenvolvendo algum projeto que precisa de recursos a serem alocados para o desenvolvimento de algum trabalho, né? Específico, um projeto específico que depende de recursos. Então, o político que consegue ter uma visão técnica, que sabe qual é a sua demanda, a sua atribuição, que tem sensibilidade, que tem coragem e que coloca essa coragem à frente ali para trabalhar, ele está fazendo certo, está no caminho certo. Eu já vi a senhora elogiar o governador Rafael Fonteles, dizendo, inclusive, que ele deu uma virada de chave na segurança pública. Isso revolucionou. Revolucionou, realmente isso a população reconhece, dá para ver. Agora, onde falta melhorar, onde falta acertar, onde o governo tem que ter coragem para melhorar ainda mais? Eu vou até usar as palavras dele aqui. Ele colocou para a própria equipe da segurança pública, que, né, a gente não sabe se muda, mas, enfim, mas para o mote da segurança pública, quem atua na segurança pública, metas mais ousadas ainda. Se a gente está hoje no top 10, ele diz, quero estar no top 5, no top 5. Então, você estabelecer metas mais ousadas e ver que ali o cenário está bom, mas a gente pode ficar ainda melhor. Trazendo aqui muitas perspectivas como o que tem se feito, a integração das forças de segurança. Programas que têm ganhado respaldo em outros estados, que a gente virou modelo. A gente tem que fortalecer esses programas e continuar pensando em soluções para aquilo que ainda acontece chegando antes. O enfrentamento às facções criminosas é algo, por exemplo, que a gente precisa manter de forma perene e cada vez mais ter mais tecnologia. Então, essas metas mais ousadas sendo colocadas faz com que a gente se sinta desafiado a, nesses próximos anos, esperar que os nossos parlamentares, né, estejam engajados em perceber que não estamos ainda aonde queremos. E para que a gente alcance esses resultados, a gente precisa que haja uma preocupação, um olhar para as questões mais sérias, principalmente para espaços que não foram olhados ainda, e perceber que esse investimento e essas metas podem ser batidas. Elas não são utópicas. Sobre prefeitos, o que diferencia para a senhora, na concepção da senhora, um prefeito que trabalha, né, de um prefeito que só faz política? É você ver o desenvolvimento da cidade e até a interlocução boa do prefeito, do município ali, com o governo do estado, né? Buscar essa interlocução. E eu estou falando de forma apartidária, né? Você tem que buscar solução para os problemas do povo. Então, de qualquer forma, o governador que for ocupar o espaço, o presidente que for ocupar esse espaço, ele vai ter que olhar para o povo de uma forma geral, independente da questão partidária. Então, o bom prefeito é aquele que consegue enxergar os problemas da sua cidade, é aquele que... se eu fizer uma analogia, no sistema criminal, tem o delegado de polícia, tem um promotor e tem um juiz, né? O prefeito, ele é como se fosse o delegado de polícia ali, né? Naquele cenário. Dentro daquele... Porque é o primeiro a ser buscado ali dentro daquele cenário da cidade, do município, né? Então, esses prefeitos, eles têm a competência de estarem assumindo aquele espaço com habilidades técnicas para ver realmente o que está sendo planejado, pensado. Eu até apelo para a consciência das pessoas nesse sentido. Quem te representa, você viu, se apresentou alguma proposta? Se tem algum plano de governo? Se já pensou em que estruturas ali ainda
ainda há falha, ainda há gargalo e precisa ser contemplado, ele tem uma interlocução boa, independente de que partido ele represente, ele busca melhorias para a cidade dele, ele sabe fazer esses investimentos de uma forma eficiente, então você tem um bom prefeito e você nota isso com o desenvolvimento da cidade. Você nota isso com o desenvolvimento, às vezes, do turismo. Porque, assim, outra perspectiva que foi muito observada por mim durante esse plano estadual de segurança pública, que eu tive, né, a oportunidade de ir a vários territórios, você vai ter essa divisão territorial feita, por exemplo, pela Secretaria de Planejamento, a partir de perspectivas socioeconômicas, de perspectivas da economia, né? Que cada cidade vai ter o seu diferencial. Tem cidade que tem mais um perfil turístico, né? Se a gente for para o litoral. Vão ter cidades que vão ter um perfil mais cultural, outras cidades vão ter mais perfil da agricultura, outra religioso, né? Inclusive, eles costumam até apelidar a Terra do Mel, enfim. Então, é esse olhar sensível para você explorar essa potencialidade e aí, com essa oportunidade que se dá a esse município de explorar de uma forma mais intensa aquela característica mais, né, exponencial, você consegue alocar recursos e, inclusive, consegue fortalecer a estrutura e a economia local. Agora vamos falar de programa social do presidente Lula, principalmente. Qual é o conceito que você teria? O programa social, como, por exemplo, o Bolsa Família, ele é favor político ou ajuda para quem precisa? Qual é o conceito que você tem? Eu tenho muito... eu ouço com muita tristeza pessoas, às vezes, colocando dessa forma. Não é favor político de forma alguma. Toda política que assista as pessoas, e aqui eu não estou descredenciando a necessidade de você garantir a oportunidade das pessoas trabalharem, né, oportunidades no mercado de trabalho, oportunidade dos jovens de terem uma educação cada vez melhor. Se você notar, por exemplo, aqui fazendo um comparativo entre município e estado, você tem mais escolas, você tem uma integralidade de escolas em tempo integral a nível de estado, né, no ensino médio, o que não foi alcançado ainda pelo alguns municípios, né? Eu não conheço nenhum que tenha conquistado isso. Mas a nível estadual você já tem. Então, assim, é você garantir as políticas de assistência à população, porque vai suprir uma necessidade emergencial, sem esquecer de garantir todos os outros vieses que, daquela forma bem coloquial, a gente diz que é dar a vara para pescar, né? Você oportuniza, porque a pessoa sair de uma zona de miséria, né, de uma zona de lamúria, isso é dar dignidade, né? A gente ainda vive uma realidade em que a gente não saiu totalmente assim desse cenário de dignidade plena para todo mundo. Então, você tem que dar minimamente uma dignidade para aquela pessoa e, dentro dessa política, paralelamente, desenvolver todas essas outras políticas estruturais. E é isso que eu compreendo, né? Você tem, e nem só falando do Bolsa Família, a gente vê várias outras políticas, inclusive no aspecto educacional, né? Pé de meia e várias outras, de bolsas que são garantidas, que fazem com que esses jovens eles tenham uma educação melhor, e isso certamente vai reverberar em resultados melhores para aquele estado. Pode ter certeza. Falar em reverberar, Anabelka, ainda temos muitos talentos no Piauí que buscam aprimorar ou até mesmo divulgar esse talento, buscam lugar de espaço para a sua profissão indo embora do estado, né? O estado ainda não absorve quase todo mundo. Como Brasília pode ajudar? Coragem, através de coragem. Que coragem Brasília deve ter com o nosso estado nesse sentido? De enxergar que a gente tem que fazer com que esses grandes talentos que a gente tem no nosso estado, e temos muitos jovens,
muita inteligência, muito potencial dentro do nosso estado, né? Então, garantir com que esse potencial ele seja mantido no nosso estado até para um maior desenvolvimento. Às vezes, você beber em uma fonte diferente, oportunizar uma qualificação em algum outro espaço, isso não descredencia o Estado e nem a qualificação daquele jovem em outro, mas trazer de volta esse jovem para cá é um grande desafio, né? E o parlamentar, principalmente o federal, quando vem de Brasília com esses recursos e com essa visão de que essas riquezas e essas potencialidades devem ser desenvolvidas e deve ter esse investimento para que eles se mantenham no Estado, para que a gente tenha um Estado mais desenvolvido, isso sem sombra de dúvidas, um ato de coragem que deve ser agregado a qualquer parlamentar que esteja nessa esteira federal. Agora, uma pergunta direta, uma pergunta que eu quero saber da senhora. Vou já lhe tratar como parlamentar. Nós temos 10 deputados, Ana Melca, lá em Brasília. Né? Se você tivesse que tirar um para a senhora ocupar o lugar dele, quem seria esse deputado? Olha, assim, eu costumo acreditar que, para além da coragem, a gente tem que ter um freio moral e legal. Então, assim, eu não vou apontar nomes, mas eu acho que é muito importante o eleitor enxergar muitos vieses. Aquele parlamentar que não anda na retidão que deveria, né? Ou que se colocou em espaços como um espaço desse, né? Com mandato, através de algum uso mais excessivo de recursos financeiros. Será se a gente não se questiona sobre isso, né? Sem precisar nominar, a gente não consegue enxergar alguns comportamentos que talvez não se adequem ao que a gente espera de uma pessoa que vá nos representar. Então, se eu consigo enxergar alguém que tenha esse padrão de comportamento que não me representa, eu entendo que essa pessoa não deveria estar como parlamentar nesse espaço. Agora, por que o eleitor piauiense deve trocar alguém que já está lá com mandato por você? Porque mandato não quer dizer a obrigatoriedade de permanência. Até porque cada desenvolvimento de trabalho, se não oferece resultado esperado, se não oferece o olhar para o povo da forma que tem que olhar, se não oferece um posicionamento corajoso, afrontoso, né? Se não tem um olhar até de envaidecimento com o próprio Estado, né? Sair daquela síndrome de vira-lata que muitas vezes alguns piauienses carregam para onde vão, né? Então, tudo isso faz com que você possa rever se aquela pessoa deve ou não continuar naquele espaço, porque ter um mandato não significa permanência, muito pelo contrário, né? Essa variedade de candidatos que acontece em todos os pleitos é para oportunizar que outras pessoas possam ocupar espaços daqueles que não estão apresentando o resultado que é esperado pela população. Ana Melca, uma realidade ou apenas mais uma promessa? Uma realidade absoluta. Por quê? Porque é uma mulher de coragem que já enfrentou desafios na vida. Como eu coloquei aqui no início, desde a infância, eu vivenciei, ouvi e fui forjada nessas dificuldades. Com todas as dificuldades, a gente conseguiu, através do estudo, né, e através dos valores, dos princípios que foram colocados e foram impressos durante a minha vida toda familiar, me fizeram acreditar em mim, no meu potencial, e foi nessa crença que eu tive a coragem de fazer todo o percurso e a trajetória que eu fiz e que, de uma certa forma, me deixa muito feliz por ver que ser uma mulher, mesmo que sem parentes, em espaços públicos,
que me puxassem pela mão para qualquer lugar que fosse. Eu tive que realmente ali abrir os espaços com facão na mão, eu digo. Eu às vezes faço essa analogia, furar bolhas que para mim muitas vezes pareciam intransponíveis, apresentando muito trabalho, muito resultado e com muita cara e coragem. Então, então é isso, né? Eu sou uma realidade plena. Eu já me sinto uma realidade protagonizando uma campanha. Porque ser uma mulher na política não é um desafio fácil. É para quem tem muita coragem. Na minha bancada federal do Piauí, como já falamos, só tem homem. Toda masculina. Só tem homem lá, são 10 homens. Isso, de alguma forma, prejudica o trabalho, o discurso sobre a questão da mulher, da violência e da família? Mas com certeza. E eu digo, eu vou além disso, né? Quando a gente fala em representatividade, a gente não está falando de forma vazia, não. A importância de ter uma mulher num espaço de decisão de leis, de programas, que vão tratar. Me assusta muito pensar em grupos de homens pensando em leis que vão garantir direitos para mulheres. Eu até faço muito uma analogia para as pessoas entenderem essa questão de representatividade, a importância disso, que eu sei que muita gente não entende quando se fala o lugar de fala, a pele que eu visto, né? Eu lembro de debates que tiveram quando se tratou da pobreza menstrual, que inclusive fez com que várias meninas, né, deixassem de estudar, ou seja, foi estatisticamente comprovado uma evasão escolar muito grande em razão dessa pobreza menstrual que foi tratada pela bancada federal e defendida por mulheres. E várias outras pautas. Quando não se tem mulheres para debater, a gente está deixando de ter uma representatividade com lugar de fala. Porque se eu disser, e aí eu faço essa analogia sempre, se eu disser para um homem as dores que a gente sente no início do processo de uma amamentação, eu descrevo fisiologicamente para você agora, João Neto. Sim. Olha, a dor é assim, passa aquele líquido pelo vasinho, e aí na hora que o bebê faz a sucção, é uma dor que se espalha pelo corpo inteiro. Por mais que eu tente lhe descrever, você vai conseguir imaginar essa dor? Nunca. Nunca, jamais. Quem vai imaginar essa dor? Uma outra mulher. Né? Então, eu falo muito sobre as dores de você ser mulher ou externar sua feminilidade. E aí eu estou até abrangendo para a perspectiva de gênero. Né? Você ser mulher em qualquer espaço ter que se provar mais. Né? Então, tudo isso, todos esses pequenos detalhes, eles vão colocando a importância de você ter uma representatividade. Eu vi, de forma institucional, um grupo tendo que decidir sobre a promoção de 2 colegas que haviam ficado grávidas e que, por questão do lapso temporal, elas não teriam direito à promoção pelo lapso temporal, porque estariam 6 meses de folga. Quem já teve um filho sabe que 6 meses não é folga. Mas está muito longe disso. Né? E teve que ter uma única mulher nesse grupo. E aí eu estou falando aqui de um ambiente institucional fazendo analogia. Né? Para levantar a bandeira e dizer, lembrar do direito líquido e certo à licença maternidade, dizer que não podia se contabilizar de forma negativa esses 6 meses e que você não poderia deixar uma mulher sofrer uma penalidade pela condição biológica de ser mulher, que era aquilo que estava sendo submetida àquelas meninas, né? Então, aquelas colegas delegadas. Sim. Então, a fala dela foi forte o suficiente para fazer todo o resto do grupo do Conselho Superior mudar o posicionamento. Mas teve que ter uma mulher para se posicionar dessa forma. Então, fazendo uma analogia com essa discussão que teve aqui em âmbito local, vamos a Brasília. A senhora entende, então, que tem deputado que não entende o que está votando, que não sabe nem o que está votando e vota? Essa é a minha preocupação. Né? Aí a gente está falando para além da questão até de gênero mesmo. Né? Primeiro, se você não se apropria e não conhece daquela dor, já fica muito difícil você votar corretamente. Né? Segundo,
se você não tem conhecimento técnico sobre a sua atribuição, sobre a questão que está sendo debatida, sinceramente, eu já senti em muitas ocasiões parlamentares que eu acho que foram ali para um momento de votação e não tiveram nem a preocupação de fazer a leitura realmente da lei. Agora, debate tenso sobre a lei da misoginia me deixa claro isso. Eu vejo posicionamentos altamente ignorantes em relação ao debate desse projeto de lei sobre a misoginia, por exemplo, querendo atrelar a questão de opinião, né, de ponto de vista, práticas que são discriminatórias. A gente não fazendo analogia aqui ao crime do racismo, quando você impede uma pessoa de se inserir em algum local em razão da cor da sua pele, é um racismo, é um preconceito, está dentro do crime de preconceito, é imprescritível, não é? Tem todo aquele viés, aquele gravame que a gente nem discute mais porque a gente conseguiu consignar isso em lei. Analogicamente, o que se traz nesse projeto de lei, por exemplo, da misoginia, é essa perspectiva da limitação, da discriminação, do discurso de ódio levar mulheres a sofrerem até a perda da própria vida. Então, e recentemente eu vi debates altamente ignorantes em relação a isso. E eu fico muito preocupada. E parlamentares, e principalmente de homens ou parlamentares, mulheres que se escondem atrás de um discurso ultraconservador. Então, isso me preocupa muito, muito. O parlamentar, seja homem ou mulher, ele tem que estar preparado e tem que ter um conhecimento cabal daquilo que ele vai discutir, principalmente daquilo que ele vai votar. Perfeito. Ana Melka, você já participou de 2 eleições, né? 2020 e 2022. Agora, tem muita gente que olha a eleição só pelo resultado final, né? A perspectiva final. Né? Inclusive, esses votos das 2 eleições, você ajudou muita gente, né? Foi 2020 e 2022, teve uma boa votação, construiu a candidatura de outras pessoas, né? O que esses votos traduzem, dizem, falam sobre sua força política aqui em Teresina? Eles dizem muito para mim sobre a importância de um posicionamento, porque eles são resposta de uma votação feita de forma orgânica, acreditando no projeto, acreditando no trabalho. Eu nunca me coloquei à disposição do povo em situações em que protagonizei campanhas de uma forma vazia. Sempre foi apresentando propostas, sempre foi dizendo o que eu fiz, que é o passado, né? O que eu pretendo fazer e o que eu estou fazendo nesse momento. Então, colocando tudo ali em pratos limpos, na mesa, dialogando, discutindo, provocando essa consciência coletiva, essa consciência política nas pessoas, principalmente desafiando vamos colocar assim, algumas pessoas que protagonizam campanhas de uma forma vazia ou por questões de ligações familiares, enfim, essas questões que são muito debatidas. Eu sempre coloco muito essas questões na mesa para que as pessoas percebam, né, a importância de escolher alguém porque ela tem competência de ocupar aquele espaço, porque ela tem uma bagagem técnica que ela pode levar, porque ela já enxergou aqueles gargalos que existem, porque ela tem propostas a serem feitas para o futuro. Então, isso me fez alcançar essas votações orgânicas que na primeira campanha que eu participei, 2020. Em 2020, garantiu a eleição de um candidato, e ele foi eleito, eu digo pela minha votação, porque os demais candidatos da chapa não conseguiram sequer o coeficiente eleitoral. Se tirasse você, ele não era eleito. Não era eleito. E na segunda vez em que fui candidata, o candidato que foi eleito do meu partido também foi só um e ficou em último lugar. Então, ou seja, se eu não tivesse lá, também essa votação... E é uma votação de opinião. Alguns dizem o voto de imagem. O voto de imagem não elege. Pois eu continuo confiante, audaciosa e muito corajosa e acredito que, com o passar dos anos, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes, com mais letramento político. E isso vai fazer a diferença nas urnas
em muitos vieses e eu continuo com essa minha coragem de protagonizar a campanha por acreditar nessa consciência. E para encerrar o nosso podcast de hoje, vamos rever uma mensagem, né? Da delegada Ana Melka, candidata, agora sim, a deputada federal. O que a senhora tem para finalizar e dizer ao povo do Piauí? A dizer ao povo do Piauí que a inspiração que eu quero gerar nas mulheres, nas famílias piauienses, é nesse sentido de entender que só com trabalho, com esforço, com alcance de resultados, é que você consegue realmente fazer a diferença na vida das pessoas. E para que a gente possa escolher pessoas que realmente garantam essa diferença na vida das pessoas, você tem que ter uma consciência social, uma consciência política muito robustecida. Então, procurem olhar de uma forma corajosa para as escolhas que vocês vão fazer. Olhar de forma corajosa é olhar de uma forma eficiente, meticulosa mesmo, vendo ali pessoas que apresentam propostas, que tiveram um serviço prestado e que têm toda uma perspectiva de fazer a mudança social que é tão esperada no nosso Estado, que tenha essa coragem de enfrentar esse desafio. E com essas palavras da delegada Ana Melka, candidata a deputada federal, a gente encerra mais um programa, mais uma edição do nosso Jogo do Poder. Agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação e até o nosso próximo encontro. O nosso agradecimento à doutora Ana Melka. Muito obrigada, eu que agradeço, foi uma honra. Boa sorte. Obrigada.